Olá, seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa do Inmetro, INR, que especifica os critérios e métodos para a classificação da eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem em edificações. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e este é o módulo 1 do curso, onde são apresentados os conteúdos introdutórios. Vamos dar início às videoaulas do módulo 1, conteúdo introdutório. Essa videoaula ela é dividida em duas partes, e nessa primeira parte vamos começar falando do Programa Brasileiro de Etiquetagem e Edificações, PBE Edifica. Vamos contextualizar historicamente o programa, falar como ele surgiu e a sua evolução até a data atual. Vamos apresentar também o site do PBE Edifica, falar um pouco do conteúdo presente nessa plataforma e, por fim, falar sobre os documentos que regem a etiquetagem atualmente. Começando com a linha do tempo do PBE Edifica e, por consequência, da etiquetagem no Brasil, o pontapé inicial foi em 2001, com o Decreto 4.059, que regulamentou a Lei 10.295, conhecida como Lei da Eficiência Energética. Com a regulamentação desta lei, foi criado o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, o CGEIE, e, voltado para edificações, o Grupo Técnico para a Eficientização de Energia nas Edificações do país, o GT Edificações. O GT Edificações foi criado com o objetivo de regulamentar e elaborar procedimentos para avaliação da eficiência energética das edificações brasileiras, com foco no uso racional de energia elétrica. Em 2003, o GT Edificações criou o Procel Edifica para viabilizar as exigências do Decreto de 2001. Já em 2005, o GT Edificações criou então a Secretaria Técnica de Edificações, a ST Edificações, para discutir as questões técnicas envolvendo os indicadores de eficiência energética. Com a criação da Comissão Técnica, a CT Edificações, em 2006 o Inmetro passou a integrar o processo. É na CT Edificações que são discutidos e definidos os processos para obtenção da ENSE, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Então, 8 anos após a publicação da Lei de Eficiência Energética, foi lançada a primeira versão do RTQC, o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, Serviços e Públicas, e do RAC, Requisitos de Avaliação de Conformidade para a Eficiência Energética de Edificações. O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, o RTQR, viria a ser lançado em 2010. A partir do seu lançamento, novas portarias surgiram para complementar os textos lançados inicialmente. Para o RTQC, atualmente encontra-se em vigor a Portaria de número 372, de 17 de setembro de 2010, complementada pelas portarias Inmetro número 17, de 16 de janeiro de 2012, e Inmetro número 299, de 19 de junho de 2013. Para o RAC, a portaria em vigor foi publicada pelo Inmetro em 2013, sob o número 50, de 1º de fevereiro de 2013. Já o RTQR é regido pela portaria Inmetro número 18, de 16 de janeiro de 2012. É importante destacar que agora o RAC é único, ou seja, engloba os requisitos para edificações comerciais, serviços e públicas, como também das edificações residenciais. Pensando em aprimorar a etiquetagem de edificações vigente, em 2014 foi dado início na revisão dos métodos. Depois de 3 anos de estudos, em 2017, a primeira versão da Instrução Normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, serviços e públicas, a INC, entrou em consulta pública e diversos questionamentos foram enviados. É importante destacar que a INC vem para aprimorar os métodos publicados no RTQC, assim como a INR virá para aprimorar os métodos publicados no RTQR. Em 2018, foi publicado no site do Centro Brasileiro de Eficiência Energética de Edificações, CB3E, a primeira proposta para a Instrução Normativa do Inmetro para a classificação da eficiência energética de edificações residenciais, a INR. Depois deste primeiro ano, a INR sofreu modificações substanciais, principalmente para ter o vínculo com os novos procedimentos de avaliação do desempenho térmico da NBR 15575, norma de desempenho de edificações residenciais. Ainda sobre as edificações residenciais, no ano de 2020 iniciou a Consulta Nacional das Partes 1, 4 e 5 da NBR 15575, com foco na disciplina de desempenho térmico. Cabe ressaltar que desde o início de 2019, o LABIE, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações,
vinha trabalhando na revisão dos procedimentos para avaliação do desempenho térmico da NBR 15575. Além disso, com foco nos procedimentos para etiquetagem de edificações comerciais, serviços e públicas, ocorreu a consolidação e publicação da INC pelo Inmetro. Com a INC publicada, em 2021, iniciou a consulta pública do novo RAC. Quanto às edificações residenciais, as emendas das partes 1, 4 e 5 da NBR 15575 foram publicadas. Com isso, o texto da NR passou a ser reestruturado. Ao longo do ano de 2021, ocorreu a consulta pública da nova NR e a sua consolidação. Em setembro de 2022, por fim, teve a publicação da Portaria Inmetro número 309, de 6 de setembro de 2022. Nessa portaria estão os textos da ANC, NR e RAC, sendo o anexo 1 da portaria ANC, o anexo 2 ANR e o anexo 3 correspondente ao RAC. Então, só para deixar claro, essa portaria ela traz os 3 textos em uma única portaria. Por fim, os próximos passos relacionados à etiquetagem, existem vários, né, que a gente poderia citar aqui, vários em um futuro a longo prazo e a médio prazo, mas o que a gente pode citar a curto prazo é a questão da expansão da etiquetagem no mercado da construção civil, tanto a partir da aplicação dos novos métodos, quanto da multiplicação do conhecimento desses métodos pelos projetistas, consultores e demais pessoas interessadas. Falando agora um pouco sobre a questão do site, onde vocês encontram todos os documentos relacionados à etiquetagem, nessa primeira aba que está em destaque aqui nesse slide, a gente tem um breve histórico sobre o programa e todos os agentes envolvidos nele. Depois, na aba etiquetagem de edificações, a gente tem tanto a documentação dos RTQs e o RAC, dos métodos dos RTQs, quanto também como obter uma etiqueta, como obter o selo Procel, mas tudo relacionado aos métodos presentes nos RTQs. Depois a gente tem uma aba relacionada às INES. Aqui vocês encontram a portaria consolidada, então todos os documentos relacionados àquela portaria única que traz INC, INR e RAC. Depois vocês podem clicar aí numa página que traz só as documentações relacionadas à INC, depois só as documentações relacionadas à INR, ao RAC e as notas técnicas que serão publicadas. Depois a gente tem uma aba de tire suas dúvidas. Ali vocês encontram vários documentos que podem auxiliar na aplicação dos métodos. E também tem o fórum, onde vocês podem entrar e tirar as suas dúvidas, tanto com questões que já foram publicadas ali no fórum, quanto com as suas novas questões. E para ter um contato mais estreito ali com o pessoal do PBE Edifica, dá para entrar na aba Contato e mandar um e-mail diretamente para o programa. Falando agora sobre os documentos que são a base de etiquetagem de edificações no Brasil, a gente começa mostrando os documentos relacionados aos RTQs e ao RAC, né, que rege esses 2 RTQs. Aqui a gente fala métodos antigos, mas é importante mencionar que com a publicação das INES, esses métodos eles não deixam de serem, digamos, corretos. Né? O que acontece é o seguinte, existe um período de vigência dos 2 documentos. Então, para não prejudicar quem já iniciou um processo de etiquetagem e também dar o tempo para as pessoas se especializarem e aprenderem os novos métodos, existe um período ali que os 2 métodos vão estar sendo vigentes em paralelo. Para consultar esses prazos, vocês podem verificar na própria portaria número 309, de 6 de setembro de 2022, onde fala ali quais são os prazos, mas também no site do PBE Edifica tem ali toda uma imagem de que mostra certinho cada um dos prazos. Mas, voltando aqui nos documentos relacionados, a gente tem essas capinhas aqui que a gente consegue identificar cada um dos documentos. Esse aqui, primeiro, é o RTQC, que é o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, Serviços e Públicas. Depois nós temos o RTQR, que é o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais. Temos os requisitos de avaliação da conformidade para a eficiência energética de edificações, o RAC. Então, esses 3 documentos são a base. E depois a gente tem os outros documentos que nos auxiliam a aplicar as diretrizes, os critérios presentes no RTQC, RTQR e também no RAC.
são os manuais de apoio, enfim, outros materiais. Falando agora sobre os métodos novos, a gente tem a Instrução Normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, serviços e públicas. É o anexo 1 da Portaria Inmetro, número 309, de 6 de setembro de 2022. Depois nós temos a Instrução Normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações residenciais, a INR. E para a aplicação da INC-INR, nós temos o RAC, que é o Requisito de Avaliação da Conformidade de Eficiência Energética de Edificações. Então, o RAC permanece com o mesmo nome, mas agora ele todo atualizado para esses novos métodos. Então, como a gente já mencionou, esses 3 textos foram publicados em uma portaria única, ali que é a número 309, de 6 de setembro de 2022. E para auxiliar na aplicação desses documentos, a gente vai ter aqui a publicação de vários manuais e outros materiais de apoio que vão auxiliar nessa aplicação. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai falar melhor sobre a instrução normativa do Inmetro relacionada às edificações residenciais, né, INR, e também falar um pouquinho sobre o que é o RAC e qual que é o papel dele ali na etiquetagem. Vamos trazer também algumas das principais diferenças, né, entre o RTQR e a INR, e alguns outros conceitos ali que são importantes para vocês terem em mente quando forem estudar para o treinamento. Até lá!